você pediu, o Fantástico volta ao assunto. As seitas que acreditam no fim do mundo ficam agitadas com a proximidade do ano 2000. É hora de refazer a pergunta que assusta os seguidores dessas seitas. O que dizem as profecias? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquele dia e aquela hora ninguém conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Está nas Escrituras Sagradas. Os sinais do fim do mundo serão a guerra, a destruição do homem pelo homem, o surgimento de falsos profetas que levarão os fiéis pelos caminhos das trevas. Todas as profecias e todas as visões acontecerão. A Bíblia diz várias vezes, vai ser uma tribulação tão grande como jamais houve no mundo. O padre Léo Perch pesquisa as profecias bíblicas há mais de 50 anos. Eu estou sempre usando. E acha que a aparição da Virgem Maria em Fátima, Portugal, há mais de 80 anos, confirma o texto bíblico. O primeiro segredo de Fátima se referia à Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões de pessoas. A profecia, acredita-se, diria respeito ao fim do comunismo. E o terceiro segredo de Fátima, que o Vaticano se recusa a divulgar, seria o fim dos tempos. Vai ser uma coisa muito trágica, muito violenta. A destruição da Basílica de Assis, na Itália, há 2 anos, assustou os católicos. Acreditou-se que era um sinal de uma tragédia ainda maior. O cardeal Joseph Ratzinger, responsável pela doutrina da igreja, veio a público negar. O terceiro segredo de Fátima nada tem a ver com o fim do mundo. Mas os profetas do Apocalipse estão soltos por aí. Em Curitiba, um certo Henri Cristo se diz o verdadeiro Messias. Eu sou a luz do mundo. A verdade é a vida. Henri chegou a ser preso em 82 por invadir uma igreja e proclamar-se o rei do mundo. Catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. O dia e a hora, graças a Deus, nem eu sei. A antropóloga Regina Novaes, do Instituto de Estudos da Religião, diz que em todos os tempos houve grupos que esperaram o fim do mundo. Ela pesquisou a seita Borboletas Azuis, de Campina Grande, na Paraíba, que anunciou um grande dilúvio para o dia 13 de maio de 80. A água não veio. Eles se prepararam para isso, eles fizeram um galpão, as pessoas se desfizeram dos seus bens materiais, se desfizeram, alguns brigaram com as famílias, e eles se concentraram para esse dia lá. Os Estados Unidos são o grande celeiro das chamadas seitas milenaristas. A polícia, que vigia essa turma de perto, diz que hoje elas são cerca de 1.200. Esse simpático velhinho, Rulon Jeff, fundou um grupo em Utah e proclama: só os polígamos escaparão do fim do mundo, previsto por ele para dezembro próximo. Eles estão estocando comida e há uma corrida matrimonial. Jeffs diz que só as mulheres que se casarem com polígamos ganharão o reino dos céus. A Unários, da Califórnia, e a Igreja da Salvação, no Texas, misturam Deus e extraterrestres. Vários membros da seita Cristãos Preocupados foram parar na cadeia. Eles tinham planos terroristas para apressar o fim do mundo. E o que diz o mais famoso dos profetas, o francês Nostradamus, que viveu no século XVI? Segundo Anselmo Pontes, um dos maiores especialistas do assunto no Brasil, Nostradamus já teria acertado várias previsões. Um de seus textos indicaria a morte de Kennedy. Diz assim: do teto o mal cairá sobre o grande homem. Eles acusarão o inocente que morrerá por causa desse fato.
Ainda hoje, estudiosos defendem que Lee Oswald não foi o assassino. O líder nazista Adolf Hitler aparece nos escritos do profeta francês grafado como Richter. Ele ia cruzar rios e que a maior parte do campo de batalha estaria contra ele. E o futuro? Em 1999 está escrito: do céu virá um rei do terror. Ele terá muitos seguidores, ele conseguirá convencer alguém com tanto carisma quanto Jesus Cristo, só que do mal. O padre Persch diz que, segundo o livro do Apocalipse, o anticristo está entre nós. Já está agindo e vai aparecer de uma hora para outra. Você vê que o ano 2000 está ali. O resto você... O padre cita também o profeta Zacarias. 2/3 dos homens sobre a face da terra perecerão. Mas afirma: a destruição, segundo mensagens que a Virgem Maria estaria transmitindo a diversos videntes, será no hemisfério norte. Ela já explicou várias vezes: eu salvarei a América Latina. O padre diz também que no ano 2000 acontecerá a segunda vinda de Cristo, depois da tragédia, para estabelecer o reino de Deus na terra. Esta segunda vinda do Salvador está sendo esperada aqui no Brasil pela Associação A Verdadeira Luz em Jesus. Ela espalhou cruzes gigantes em mais de 50 pontos do país. Brasília, Belo Horizonte, Joinville, onde vive o presidente da associação. As cruzes são colocadas nos locais onde as pessoas, por alguma inspiração, leem os livros, acreditam nas mensagens e pedem para ser colocadas. Especialistas em seitas apocalípticas afirmam: elas atraem muita gente porque prometem o que ninguém pode dar. Respostas para os mistérios da vida. Já houve muitas profecias sobre o fim do mundo, mas depois de todas elas, o sol sempre voltou a brilhar sobre o nosso planeta.